Então, pessoal, começando a nossa revisão de álgebra, a gente vai falar muito de radicandos, de radicais, de raiz, índice e tudo mais. Tudo que envolva a nossa raiz, ok? Propriedade 1. Sempre quando a gente tiver uma raiz de índice n e o nosso radicando tiver elevado a n, a gente vai ter umas certas propriedades. A gente tem que levar em consideração algumas coisas, que é quando o nosso índice é par e quando o nosso índice é ímpar. Sempre que o nosso índice for par, o resultado dessa nossa raiz, aqui do nosso radical, precisa ser maior ou igual a zero, certo? A gente nunca vai ter, tipo assim, uma raiz quadrada que o resultado vai dar um número negativo. Uma raiz oitava em que o resultado vai dar um número negativo. Não pode, isso não acontece. Vai dar sempre um número maior ou igual a zero, certo? Então, para facilitar as coisas aqui, a gente não tem que ficar calculando, por exemplo, aqui, raiz quarta de 8 elevado a 4. Pô, a gente pode ir lá calcular quanto é 8 elevado a 4, depois fatorar para tirar a raiz. Mas a propriedade diz o seguinte: se o nosso índice e o nosso expoente são iguais, o resultado dessa nossa raiz vai ser a base desse nosso radicando. Portanto, que ele seja maior ou igual a zero. Certo? Como 8 é maior ou igual a zero, o resultado disso aqui, a gente corta o índice com a raiz, popularmente, né? E o resultado vai dar 8. Agora, se esse resultado é um número menor que zero, aí ao invés de dar o próprio número, vai dar o oposto dele, para que o resultado fique um número maior ou igual a zero. Certo? Já quando o índice é par, é ímpar, olha só, não vai importar se o nosso radicando é positivo ou negativo. Se o nosso radicando for positivo, o resultado vai dar positivo. Se o nosso radicando for negativo, o resultado vai dar negativo. Certo? Olha só, raiz cúbica de 8 elevado a 3 vai dar 8. Raiz cúbica de menos 8 elevado a 3 vai dar menos 8. Certo? Olha só, quando a gente multiplica números negativos 3 vezes, dá um número negativo, né? Então é possível acontecer isso aqui, de ter um resultado negativo. Agora, olha só, sempre quando a gente multiplica um número par de número negativo, olha só, se tiver 2, isso aqui vai dar positivo. Se tiver 4, olha só, o que vai acontecer? Também vai dar positivo, né? Porque negativo com negativo dá positivo, negativo com negativo também dá positivo, e positivo com positivo dá positivo. Por isso que a gente nunca vai ter um resultado negativo aqui, ok? A gente tem que tomar um certo cuidado, olha só. Tem uma certa diferença entre, por exemplo, um número entre parênteses está elevado a um expoente e esse número está sem parênteses, né? A gente viu isso lá em potências. Esse cara aqui, a nossa base é menos 8, certo? Menos 8 elevado a 4 vai resultar em um valor positivo, certo? Agora aqui, quem está elevado a 4 é só o 8, então a gente vai ter uma raiz quarta de um número negativo, certo? Que a gente não vai conseguir ter uma solução dentro dos reais, ok? Vamos lá, vamos treinar um pouco isso. Então, usando a propriedade 1, a gente vai calcular essas raízes. Então, a gente vai simplesmente usar a propriedade ao invés de ficar calculando cada uma das coisas, né? Aqui, o expoente, o índice, né, e o expoente são par. Então, tem que resultar em um número maior ou igual a zero. É o próprio 8, né? Aqui, como é ímpar, não vai importar. 2. Aqui é ímpar também, não importa. 10. Ímpar, 130. Ímpar, 35. Ímpar, pode dar um menos 5 mesmo. Agora, olha só, é par, né? Não pode dar menos 5, tem que ser o oposto dele. Então, mais 5. É ímpar, menos 3. Aqui, é ímpar também, né? Menos 6. Aqui, menos 5. Olha só, agora é par, né? Tem que dar um número maior ou igual a zero. Vamos lá. Menos 3, 8 e 0,2, ok? Bem simples, né? Vamos para a questão 2. Então, a gente usa a segunda propriedade para ou separar os radicais ou juntar em um único radical, certo? Sempre que a gente multiplicar raízes radicais, né, de mesmo índice, a gente pode juntar ou separar os dois, certo? Então, se eles estiverem juntos, a gente separa, se estiverem separados, a gente junta. Aqui, a multiplicação está dentro, posso separar os dois, né? A raiz permanece com o mesmo índice, então vai ficar raiz quinta de 4 vezes raiz quinta de 3, ok? Mesmo caso para as outras. Vamos lá começar a fazer algum que eles estejam separados.
Aqui, mesmo índice, certo? Então, posso juntar os dois em um mesmo radical. Então, fica 8 vezes 3, que dá raiz quinta de 24, certo? É o mesmo processo para todas as outras. Vou botar só a resposta. Ok, uma única observação é que o índice dos nossos radicais não se alteram nessa propriedade, ok? Tem que manter o mesmo índice. Ele não soma, não multiplica, não faz nada. Ele permanece o mesmo, ok? Confira se os resultados de vocês bateram isso. Vamos para a próxima. Mesma situação, a gente pode separar. Como a propriedade 1 valia para multiplicação, vai valer para divisão também. A gente pode separar ou juntar em um único radical, ok? Então, mesmo caso, raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 7. Já que os dois estão juntos, a gente separa. Aqui, os dois estão separados, então a gente junta numa só. Raiz quarta de 12 dividido para 4. A gente pode representar em forma de divisão ou em forma de fração, como é esse caso aqui, ok? Vou botar os resultados aqui para vocês e confiram se bateu igual ao de vocês. A gente pode simplificar esses resultados, ok? A gente aqui só está aplicando a propriedade, mas a gente pode simplificar as contas. Tipo aqui, ó, vai dar raiz quarta de 1, que é 1. Aqui, raiz quadrada de 9 é 3, ficaria 3 sobre raiz de 6. E assim vai. Mas aplicando a propriedade, a gente chega nesses resultados. Se quiserem simplificar, perfeito, melhor ainda. Vamos para a próxima. A gente pode usar a propriedade 4, que diz o seguinte: a gente pode dividir o índice e o expoente do nosso radicando pelo mesmo valor, certo? Aquele negócio lá de que quando a gente tem uma fração, se a gente multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, não altera a nossa fração, ok? Aqui vai valer a mesma coisa porque a gente pode transformar o nosso radicando, né, nosso radical, em uma base elevada a um expoente fracionário, certo? Então vamos lá. Aqui, o 16 e o 4, posso simplificar os dois por 4, né? Ficaria raiz quarta de 8 elevado a 1, que é próprio 8, né? Aqui, o 20 e o 5, posso simplificar por quanto? Por 5, né? O 20 vai virar quanto? 4, porque 20 dividido por 5 dá 4. E o 9 vai ficar elevado a 1 também. Coincidentemente aqui, os dois foram divididos pelo expoente, certo? Mas não é sempre assim. Aqui, o negócio que a gente pode tirar, ou descobrir o máximo divisor comum, né? Se a gente descobrir o máximo divisor comum, a gente divide uma única vez. O 180 e o 24 a gente pode simplificar por 2, né? Que daria 90 no índice e 12 no expoente. Dá por 2 de novo, que dá 45 e 6. Dá por 3 agora, né? Que dá 15 e 2. Certo? Agora não dá mais para simplificar por ninguém, né? Então vai ficar raiz de índice 15 de 10 elevado a 2. Ok? Lembrando que a ordem da divisão aqui não vai importar. Se a gente quiser dividir primeiro por 5, depois por 2, tanto faz. O importante é que as divisões sempre têm que ser exatas, né? Tipo assim, agora eu podia dividir por 2 também, daí ia dar 7,5 aqui. Isso não pode acontecer, né? Então a forma simplificada aqui é raiz de índice 15 de 10 elevado a 2. Faça o mesmo processo com todos os outros. Vou botar o resultado aqui pra gente. Então, coloquei aqui em verde pra gente ver por qual número eu dividi, certo? Confira aí se bateu o resultado de vocês. Vamos para a próxima. Propriedade 5. Quando a gente tem raiz de raiz, a gente pode transformar em uma única raiz e a gente multiplica os índices, né? Bem simples também. Então aqui, eu tenho raiz cúbica de quando não tem nada é raiz quadrada, né? Então 3 vezes 2, isso aqui vai dar raiz sexta de 2. Lembrando, o radicando aqui não altera, o que vai alterar é o nosso índice, ok? Então aqui, raiz quarta, raiz quadrada vai virar raiz oitava de 3. Aqui, raiz quinta de 4. E assim vai, né? Se a gente tiver raiz de raiz de raiz de raiz trocentas vezes, a gente vai multiplicar todos os índices e vai chegar em um único radical, ok? Então, só multiplicar os índices, né? E a gente chega nesses valores. Repetindo mais uma vez, a gente não altera o radicando, né? A gente só altera o índice. Vamos para a próxima.
A propriedade, essa aqui é uma propriedade que a gente já fez lá na outra questão, né? A gente só tem que simplificar. O que a gente faz para simplificar? Divide o índice e o expoente pelo mesmo valor, né? O que acontece aqui é que nosso expoente vai ser maior do que o nosso índice e assim, na maioria dos casos aqui, não lembro se em todos, a gente vai obter um resultado de um número natural, certo? Sem a raiz. Então vamos lá. Aqui, o 4 e o 6 a gente pode simplificar por 2, né? Esse aqui dá raiz quadrada de 8 elevado a 3. Ok. Aqui eu posso simplificar os 2 por 10, né? E aí a gente teria raiz de índice 1 aqui de 9 elevado a 5. E isso aqui é a mesma coisa que 9 elevado a 5, ok? A gente não tem essa raiz de índice 1. É o próprio número, certo? Na apostila de vocês trouxe como uma observação que a raiz de índice 1 é nosso próprio radicando, ok? Então, ao invés de escrever raiz de índice 1, a gente só escreve o carinha que está ali dentro. Então, vamos lá. O 24 e o 6 aqui a gente pode simplificar por 6, né? Vai dar raiz de índice 1 de 10 elevado a 4, que é 10 elevado a 4. Aqui, dá para fazer alguma coisa? Não dá, né? Então permanece o mesmo, que é o 8 e o 9, não dá para simplificar por nenhum fator comum. Aqui dá para simplificar por 5, né? Então vai ficar raiz de índice 1 de 12 elevado a 7, que é 12 elevado a 7. Ok? Vou botar o resultado dos demais aqui. Aí a gente chega nesses resultados, confira aí se bateu com o de vocês. Vamos para a próxima. A gente tem que inserir o fator dentro da raiz, né? Olha só. Lembra que, tipo assim, ó, se a gente tiver assim, ó, 3 ao quadrado vezes 5. O 3 vai sair fora da raiz, né? Porque ele está elevado ao quadrado e o nosso índice é 2. Então, para ele sair, ele estava elevado ao índice da raiz. Então, para a gente colocar o fator dentro da raiz, a gente tem que levar esse cara que está aqui fora ao índice da raiz, dentro da raiz. Então, aqui vai ficar raiz quadrada, ou a raiz nunca vai alterar, de 5 elevado a 2, ele passa multiplicando, né? Vezes 3, ok? E aí a gente calcula esse valor aqui, vai dar 25 vezes 3, que dá 75. Então, isso aqui é raiz quadrada de 75, ok? Se a raiz fosse cúbica, o número ia estar elevado a 3. Se fosse raiz quarta, ia estar elevado a 4, e assim vai, ok? Vou botar os resultados para vocês aqui conferirem. Então, pessoal, segue aí os resultados. A gente colocou o fator para dentro, resolveu e deu essas raízes. No caso aqui, a gente está fazendo o contrário de simplificar, né? A nossa raiz está na forma simplificada e a gente está colocando o fator para dentro para deixar ele na forma de um único radicando, ok? De um único radical. A próxima. A gente vai treinar, os próximos exercícios são sobre fatoração, então vamos treinar um pouquinho isso. Lembrando, sempre quando eu for fatorar um número, boto o número, passo o traço e começo a dividir por números primos aqui, né? Tem que ser sempre números primos. A ordem aqui não importa. Se eu quiser começar por 5, eu começo por 5. Se quiser começar por 2, começo por 2. Então aqui o 20 dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, 5 que dá 1. Vou juntar aqui. Tenho 2, 2, então 2 ao quadrado, e tenho somente um 5, então só 5, né? A fatoração dele fica 2 ao quadrado vezes 5. O 40 dá por 2, que dá 20. Olha só, cheguei no 20 aqui de cima. Posso copiar toda aquela fatoração. Depois do 20 vem o 10, aí vem o 5, vem 1. E aí é 2, 2 e 5. Então apareceram 3 números 2 e o 5. Então a fatoração do 40 é 2 ao cubo vezes 5. O 80, olha só, por 2 dá 40. Vou copiar toda a fatoração aqui do 40. 20, 10, 5 e 1, que é 2, 2, 2 e 5. Então apareceram 4 números 2, então 2 elevado a 4 e 5. O 100, vamos lá, dá por 2, que dá 50, dá por 2, que dá 25, 5 que dá 5, que dá 5.
apareceu 2, 2 e 2, 5. Então, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O mesmo processo para todos os outros, ok? Vou botar o resultado final aqui pra gente. Então, pessoal, o resultado de vocês tem que ter batido a mesma coisa. A ordem aqui não faz diferença, tá? Pode ser que, tipo aqui, por exemplo, no 450 de vocês deu 5 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Não tem problema, é o mesmo resultado, ok? A ordem dos fatores aqui não vai alterar o resultado. Qual a próxima? A gente vai ter que fatorar os números do mesmo jeito que a gente fez na 1, só que, tipo assim, quando aparecer, por exemplo, 3 ao cubo, aqui como apareceu no 216, ao invés de a gente escrever 3 ao cubo, a gente pode escrever 3 ao quadrado vezes 3. A gente quer organizar eles em parzinhos e o que sobrar a gente deixa sozinho, ok? Então aqui, fatorando 75, a gente vai ter dá por 5, que dá 15, dá por 5, que dá 3, 3. Então aqui, 5 ao quadrado vezes 3, né? Aqui não deu muita diferença. 5 ao quadrado vezes 3. O 225 dá por 5, que dá 45, que dá por 5, que dá 9, que dá 3, 3 e 3. Então, 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A gente faz a mesma coisa para o resto, ok? Vou botar o resultado aqui para vocês. Beleza, pessoal. Fatorando, a gente chega nesses valores aqui, agrupando sempre de 2 a 2, ok? Alguns números aqui estão meio ruim de identificar, mas são 2. Se tiver um expoente é 2, se não tiver expoente é 1, ok? A próxima pede para a gente calcular a raiz quadrada de cada um desses itens. Olha só, que é a raiz quadrada de 75, raiz quadrada de 225, e assim vai. A gente já tem fatorado, né? Então a gente só vai usar aquela regrinha lá de cortar quem está elevado ao quadrado, ok? Vou passar os resultados todos para lá e vou calcular a resposta para mostrar para vocês. Então, pessoal, aí está o resultado. Eu não coloquei o número, botei direto a fatoração para ficar mais simples, né? Porque a gente precisa da forma fatorada para resolver e calcular a raiz quadrada de cada um. Então, quem está ao quadrado sai fora da raiz, quem não está fica, e os fatores que saem ou ficam a gente multiplica, ok? O mesmo processo a gente vai fazer para 11 e para 12, ok? Então, vou botar direto o resultado de cada um. Aqui a gente vai poder agrupar em no máximo 3 expoentes, então se aparecer 2 ao cubo, a gente coloca 2 ao cubo mesmo, não precisa fazer 2 ao quadrado vezes 2. E aí depois a gente pega a forma fatorada e calcula a raiz cúbica de cada um dos nossos resultados, ok? Vou botar as respostas aqui para vocês conferirem. Então, pessoal, fatorando a gente chega nessas respostas e agora a gente vai calcular a raiz cúbica de cada um desses resultados. De novo, a gente vai botar a forma fatorada, né? Que é mais simples de a gente calcular. Olha só, vou até fazer por aqui mesmo. A gente vai cortar os fatores que estão ao cubo, caem fora, e quem está ao quadrado ou elevado a 1 ficam dentro da raiz, como a gente viu no outro exercício. Lembrando, quem sai multiplica, quem fica também multiplica, né? Então, o resultado em verde é as respostas da questão 12, que é para calcular a raiz cúbica de cada um dos nossos resultados aqui, ok? Então, dá um pause aí e verifica se bateu com as respostas de vocês. Continuando. Aqui a gente tem que transformar as duas raízes em mesmo índice, né? Então, a gente tira o MMC dos índices e transforma em radicais do mesmo índice, né? Então, aqui, no caso A, a gente tem índice 5 e 3. Calculando o MMC de cada um deles, aliás, de 3 e 5, vai dar 15, né? O MMC. Aí a gente vai fazer raiz de índice 15, raiz de índice 15. Beleza, o expoente do 2 era 1, né? E o expoente do 3 também era 1. Antigamente aqui era raiz quinta de 2, né? E agora a gente tem raiz de índice 15. De 5 para 15 multiplicou por 3, né? Como era índice 1, a gente multiplica por 3 também, vai dar 3. Para a segunda raiz acontece a mesma coisa. De 3 para 15, a gente multiplica por 5, né? Então, aqui o nosso expoente também vai multiplicar por 5, que era 1 vezes 5 dá 5, ok? O mesmo vale para esses dois aqui.
A gente vai calcular o MMC de 4 e 2, depois de 15 e 10, de 3 e 2, e assim vai. E o expoente do nosso radicando tem que aumentar conforme o índice aumentou, ok? Vou colocar os resultados aqui para vocês. Então, aqui estão os resultados. Em azul está o MMC de cada um dos casos, ok? Então, a gente acha o MMC, bota esse resultado como índice, vê quanto aumentou do primeiro índice para o índice de MMC, e aí aumenta o nosso expoente conforme o resultado, ok? Vamos para o próximo. Aqui, quando os radicandos são semelhantes, os radicais, né? Ou seja, o número que está dentro da raiz é o mesmo em cada um dos termos, a gente pode somar o fator que está fora da raiz e ver quantas raízes dessa a gente tem. Tipo aqui, é 4 mais 9 menos 5, a gente vai descobrir quantas raízes de 5 a gente tem, certo? Então aqui são todos semelhantes, é só a gente somar ou diminuir quantos a gente tem. Aqui, quando não tem nada na frente, tem um invisível, né? Então, 1 mais 3 dá 4, mais 4 dá 8, menos 6 dá 2, 2 mais 7 dá 9, 9 menos 5 dá 4 e mantém a raiz, certo? Como se a gente tivesse x, tipo 1x mais 3x mais 4x menos 6x, e assim vai. A gente resolve os números da frente e copia o que a gente tem em comum, certo? Então, o mesmo vale para as outras. Aqui tem um invisível, dá 6, 6 com 13 dá 19, menos 12 dá 7, mais 6 dá 13, menos 7 dá 6, certo? Então, 6 raiz de 7. A gente faz o mesmo com o resto. Vou botar o resultado para vocês. Na letra E, pessoal, deu 0 raiz sexta de 3. 0 vezes qualquer coisa dá 0, então a gente bota só 0, ok? Aqui esqueci de copiar os índices das raízes, mas permanece o mesmo, ok? Não vai alterar. Só vou até botar em outra cor aqui para ficar um pouco mais visível. Aqui é raiz sétima e aqui é raiz cúbica, né? Não altera o nosso índice. Vamos para a próxima. Já na questão 15, eles não têm o mesmo radicando, né? Então a gente tem que fatorar, simplificar, e depois de simplificado a gente vai ver se tem o mesmo radicando ou não, para a gente poder simplificar, ok? Então, vou fatorar cada uma dessas raízes e vou botar o resultado já fatorado aqui para a gente ver como é que ficou. Agora que a gente fatorou e deixou na forma simplificada, é só fazer o mesmo processo que a gente fez na questão anterior. Aqui, 3 mais 4 dá 7, mais 7, 14, 14 mais 5, 19 raiz de 3, ok? Só lembrando uma coisa, por exemplo, aqui na questão C, se fatorar o 50, dá 5 raiz de 2. Como tem o 3 aqui na frente, a gente tem que multiplicar o 3 pelo 5, que dá 15 raiz de 2, ok? Então, eu vou botar o resultado final aqui para vocês, para a gente conferir os resultados. Confira então se bateu com o resultado de vocês. 19 raiz de 3, 10 raiz cúbica de 2, 22 raiz quadrada de 2, 11 raiz quadrada de 3, 11 raiz quadrada de 2, 20 raiz quadrada de 5 e aqui menos raiz quadrada de 10, ou menos uma raiz quadrada de 10, ok? Vamos para a próxima. Aqui é aquela mesma situação, né? A gente tem um produto de raízes do mesmo índice, então a gente coloca tudo numa raiz só, ok? Quando a gente multiplica raízes do mesmo índice, a gente mantém a raiz e multiplica os radicandos, certo? É bem fácil. Então, aqui fica raiz quadrada, 2 vezes 8, 16. Aqui é raiz cúbica, 3 vezes 9, 27. 27 vezes 5, 135. Ok? Faz o mesmo processo com todos os outros ali. Vou botar o resultado para vocês. Então, pessoal, esses são os resultados. A gente mantém a raiz do mesmo índice e multiplica os carinhos que estão ali dentro. Ok? Questão 17 pede para simplificar cada um desses itens aqui, certo? Então a gente fatora e tira os fatores que tiverem um expoente igual ao índice e faz como a gente fez nas outras questões, ok? Vou botar o resultado para vocês aqui nesse outro slide. Então confira o resultado de vocês e verifique se bateu essas respostas, ok? Vamos para a próxima. Aqui a gente tem que multiplicar raízes que não têm o mesmo índice, né? Então, o primeiro passo, tira o MMC e depois multiplica, certo? Então, aqui, o MMC entre 2 e 3 é raiz sexta. Deve ficar 15 elevado
a 3, né? Porque, olha só, de 2 para 6, aumentou 3 vezes. Como era 1, aumenta 3 vezes também. Vezes raiz sexta de 12 elevado a 2, né? Porque de 3 para 6 aumentou 2. Então, vai ficar raiz sexta de 15 ao cubo vezes 12 ao quadrado. A gente não precisa chegar até o final porque vai dar um resultado bem grande. O importante é a gente saber que, para a gente multiplicar raízes de índices diferentes, a gente tem que primeiro transformar eles em índices iguais para depois multiplicar, certo? MMC entre 4 e 3 é 12. Então, vai dar o 5 estava elevado a 1, vai ter que multiplicar por 3 também, né? E o 2 estava elevado a 1, vai ter que multiplicar por 4, certo? E aí eu vou botar o resultado para vocês de todos os outros aqui. Então, pessoal, olha só. Quando os números estão fora da raiz, a gente não coloca para dentro, ok? Então, aqui, por exemplo, na letra G, a gente multiplica o 2 com o 3, que são os caras que estão fora da raiz, dá 6. E agora a gente vai multiplicar nossas raízes, ok? Esses são os nossos resultados. Vamos para a próxima. Aqui é para a gente usar a propriedade, né? Quando a gente tem uma raiz elevada a um expoente, a gente multiplica o expoente do nosso radicando com o fator que está lá fora, que é o outro expoente, certo? Então, aqui, raiz cúbica de 6, 2 vezes 5, 10. Aqui, raiz cúbica de m, 2 vezes 2, 4. Aqui, o 5 tem que elevar a 3, né? Porque está todo esse número elevado a 3, vezes raiz sétima de 2, 2 vezes 3, 6, ok? Aqui, raiz quarta de 5, 3 vezes 4, 12. Aqui, o 2 está elevado a 2, né? Então, 2 vezes 2, 4. Então, dá 2 elevado a 4, que multiplica raiz sexta de 9 elevado a 6. Aqui a gente usa aquela propriedade de potência, né? Potência de potência, como tem o parênteses, a gente multiplica os expoentes, certo? Então, continuando aqui. 4 ao quadrado, raiz cúbica de 7 elevado a 4. Aqui, 3 elevado a 3. Raiz quadrada, lembrando que aqui está multiplicando, né? De 4 elevado a 3. E aqui, raiz quarta de 6 elevado a 8, ok? Questão 20. Raiz de raiz a gente multiplica os índices, né? Então, aqui vai ficar raiz, índice 30 de 3. Aqui, 3 vezes 2 vezes 2, dá 12, né? Raiz de 9. O cara aqui de dentro não muda, só vai mudar o índice, né? 5 vezes 4, 20. Raiz cúbica de 3. Aqui, 9 vezes 2, 18. Então, raiz de índice 18 com radicando 5. Aqui, raiz nona de 3 elevado a 9. Raiz oitava de 20 elevado a 200. Aqui, raiz índice 10 de 20 elevado a 20. Aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, dá raiz de índice de 64 de 2 elevado a 54. Ok? Bem fácil, né? A gente começa agora com a parte de racionalizar denominador. Então, quando a gente tem raiz quadrada embaixo, no denominador, né? É só a gente multiplicar pela própria raiz quadrada que a gente vai eliminar essa raiz ali de baixo. Então, aqui, a raiz que está aqui embaixo é o raiz de 3, né? Então, a gente multiplica por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo para manter a mesma fração, né? Então, dá 4 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Acabou ali. Aqui, multiplico por raiz de 2 sobre raiz de 2. Vai dar 7 raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 4 é 2. Aqui, raiz de 5 sobre raiz de 5. Não importa que tenha uma raiz ali em cima. O que importa para a gente é a raiz de baixo. Então, aqui, multiplicação de raiz de mesmo índice. Mantém a raiz e multiplica os dois radicandos. Aqui vai dar raiz de 25, que é 5. Multiplica por raiz de 5, raiz de 5. Vai dar raiz de 5 sobre 5.
Aqui, olha só, por mais que tenha um número aqui na frente, eu não preciso multiplicar por ele, só pela própria raiz. Se multiplicar por 3 raiz de 2, vai dar certo do mesmo jeito, só que a gente vai ter que simplificar um pouco mais no final. Então aqui, tira esse igual daqui, multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo, vai dar raiz de 12 sobre 3 vezes o 2, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então, esse aqui vai dar raiz de 12 sobre 6, ok? Mesmo processo aqui, multiplica por raiz de 6, multiplica por raiz de 6. Dá 5 raiz de 6 sobre 2, que multiplica raiz de 36, né? Que é 6. Então, 2 vezes 6, 12. Aqui, multiplica por raiz de 3, multiplica por raiz de 3. Vai dar 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. 3 vezes 7, 21. Aqui, multiplica por raiz de 3, multiplica por raiz de 3. Raiz de 21 sobre 2, que multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3. De novo, dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 3 vezes 2, 6. Ok? Aqui, quando a raiz não é quadrada, não é simplesmente só multiplicar por ela. Olha só, a gente vai multiplicar por uma raiz de mesmo índice, então aqui embaixo é raiz cúbica, né? Então, vou multiplicar por raiz cúbica. A nossa base aqui vai ser a mesma, então é 7. Agora, olha só, nosso expoente é 2. 2, para chegar a 3, falta 1, né? Então, a gente vai multiplicar por raiz cúbica de 7 elevado a 1. Ok? Raiz cúbica de 7 elevado a 1. Em cima e embaixo. Então, vai dar 7 raiz cúbica de 7 elevado a 1. E aqui vai dar raiz cúbica, vou multiplicar os dois, né? 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 1 dá 7 elevado a 3. Raiz cúbica de 7 elevado a 3 é o próprio 7, ok? Aqui é raiz cúbica de novo, certo? A base é 2 e o expoente é 1, né? Que está aqui invisível. 1 para chegar a 3 falta 2, né? Então, vou multiplicar por raiz cúbica de 2 elevado a 2, certo? Aqui vai dar raiz quadrada vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2 sobre 2, né? Porque vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3, que dá o próprio 2, certo? O mesmo processo para todas as outras. Lembrando, aqui eu não preciso multiplicar pelo 3 e aqui eu também não preciso multiplicar pelo 2, nem aqui, certo? Só pela raiz. Vou dar uma pausa aqui e vou botar os resultados para vocês. Então, pessoal, só lembrando. Por exemplo, aqui, quando eu multiplico por raiz de índice 30 de 5 elevado a 25, vai dar a raiz de índice 30, multiplicando por esse cara aqui, né? De 5 elevado a 30, daí corta a raiz com o índice, vai sobrar o 5, né? E aí a gente vai fazer 2 vezes o 5, que foi o que sobrou aqui, certo? Para dar o denominador aqui de baixo. Aliás, se é o denominador, é o cara ali de baixo, né? Certo? Confere aí e vê se bate com o resultado de vocês. Alguns resultados aqui ainda dava para simplificar um pouquinho, mas só deixei o resultado aí direto, ok? Vamos para a última questão. Então, aqui a gente vai multiplicar pelo conjugado de cada um, né? Se a gente está somando aqui, a gente diminui, certo? Vou botar os resultados para vocês aqui direto, certo? Só seguir nossas regrinhas aqui. Então, pessoal, esses são os resultados. Confira aí se bateu com as respostas de vocês. E até a próxima.